Arthur Duval e Gorgonoide, Nando Moura e Gustavo Lázaro. Estão todos eles envolvidos numa grande discussão sobre vou votar no Bolsonaro porque não pode votar no Lula. Vou votar no Lula porque não pode votar no Bolsonaro. Quem votar nulo é um filho de uma puta. Se você está votando nulo é porque você quer que o Lula ganhe. Essa é a discussão de hoje. Primeiro que nada, salve salve, eu sou o Ben Emeth. Se você gosta dos meus vídeos, já dá um like, se inscreve no meu canal. Se você gosta dos meus monólogos, onde eu entro em detalhes nos análises das coisas que estão acontecendo aqui na política e nessa merda dessa internet. E o que acontece no Bostil, né? Então vamos lá. Eu pessoalmente acho que a atitude do Arthur Duval que ele tá tendo em relação a tudo o que tá acontecendo e o que ele está fazendo, eu acho uma atitude muito boa, porque Arthur Duval ele tá preenchendo uma vaga na nossa sociedade que precisa ser preenchida. Ele tá fazendo um trabalho que precisa ser feito, que é ir questionar e mostrar o outro lado da moeda, mostrar the bigger picture, né? A imagem completa, porque a gente vive numa dicotomia e nessa briga entre direita e esquerda que sempre fica e essa polaridade, quando na verdade não deveria ser assim. A gente tem que buscar um método de sair disso. E o único jeito de você conseguir pelo menos pensar num método é você botar essa discussão sobre a mesa e que ninguém tá conseguindo ter, porque o pessoal que é bolsonarista nato, o pessoal que não é bolsonarista, mas o pessoal que tende pra direita, vai falar pra você que se você anular seu voto, você é um otário porque Lula pode ganhar por conta disso. A mesma coisa que todo mundo que tende para a esquerda vivia falando em relação a Bolsonaro e Haddad na época das eleições, ou antes disso mesmo. Se você anular seu voto é porque você quer que a direita fascista opressora tome conta do nosso país. E não sempre é assim. Não sempre é assim. Como é que a gente vai levantar ideias de coisas novas se a gente não exigir elas? Se a gente não demonstrar que a gente está insatisfeito com essa polaridade? Então Arthur Duval chamou o Gorgonoide, que ele está se envolvendo em uma série de discussões com o Nando Moura, com o Arthur Duval e outras pessoas, porque ele decidiu gravar um vídeo pessoal no qual ele dava sua opinião política, ele explicava por que ele está achando que esse pessoal que fica batendo no Bolsonaro não deveria estar batendo no Bolsonaro e por que ele acredita ferventemente que ele vai votar no Bolsonaro e que isso é o melhor para o Brasil. E ele entra em outros temas também sobre que é injusto que vocês batam no Bolsonaro agora porque ele pegou o Brasil assim de um jeito e que ele tem feito uma série de coisas que são realmente boas no governo do Bolsonaro e vocês estão vendo suas coisas ruins e as erradas, e são argumentos relativamente legítimos, ele pode dar a opinião dele e não uma opinião completamente estúpida também, não, ok? Não uma opinião 100% estúpida. E eu acho que o interessante disso foi exatamente por isso que Arthur Duval decidiu chamar Gorgonoide para trocar uma ideia, né? Bom, quando ele gravou esse vídeo, ele entrou numa treta aí com Nando Moura, porque ele xingou Nando Moura várias vezes, disse que Nando Moura só sabe falar mal do pessoal, quem discorda do Nando Moura já xinga e diz que não presta, que não pode discordar com ele. Então, Arthur Duval entra no meio de tudo esse assunto por conta de que Gorgonoide foi lá e mencionou Arthur Duval, dizendo: olha, se eu sou Nando Moura, o teu amigo Arthur Duval, que vivia aí atrás de cancelar as festas durante a pandemia, tava aqui na mansão maromba e bota a cara do Arthur Duval. Que eu acho que foi um golpe baixo, do nada você querer, vou xingar aqui o Nando Moura e no meio vou bater no Arthur Duval, ou seja, um pouquinho estranho, né? Mas, bom, né, entre esse pessoal maromba, né, você sabe que o Apple tem sobe na cabeça e começa a bater errado aí, né? Mas, continuando, Nando Moura foi lá e rebateu. Acredito que Gorgonoide entrou nessa discussão e veio a dar sua opinião política exatamente porque essa semana Nando Moura tinha batido bastante contra o Bolsonaro ter ido a um podcast com dois marombas, que eu tô esquecido agora do nome deles, mas são marombas bem reconhecidos. E os marombas foram lá literalmente dar um palco para o Bolsonaro ir lá falar todas as bolsonarielas que ele sempre fala. E nessa mesma semana, Arthur Duval e Gustavo Lázaro, que Gustavo Lázaro é uma pessoa que considera muito ao Nando Moura, estavam discutindo sobre porque Gustavo Lázaro tinha dado a sua opinião sobre porque ele preferia votar no Bolsonaro e não se abster de votar por conta de que ele acha que o Lula e o PT é muitas vezes pior do que o Bolsonaro. E nessa mesma semana, óbvio, Nando Moura também foi lá e comentar sobre isso, né? Então Gorgonoide hoje decidiu fazer essa live com Arthur Duval, que eu acho que foi uma live que, se você é uma
pessoa sensata e com um cérebro com mais de 2 neurônios e uma pessoa que não se deixa levar pelas suas emoções, eu acho que foi uma live que realmente aporta algo para a sociedade. Então, vamos lá. Gorgonoide fez alguns argumentos, como por exemplo, olha o seguinte, Bolsonaro pegou o país assim, assim, assado, o país não estava indo bem, vocês não podem dizer que Bolsonaro destruiu o Brasil porque já estava destruído e etc, etc. Arthur Duval fez muito bons argumentos, tem outros argumentos do Arthur Duval que eu pessoalmente achei que poderiam ser melhores, mas ele chegou a argumentar sobre que, não, veja bem, Gorgonoide, é o seguinte, se Bolsonaro pegou o país assim, assim, assado, também não estava super destruído quanto está hoje. Bolsonaro conseguiu não só pegou o Brasil no fundo do poço, quanto conseguiu levar além do fundo do poço. Esses são os argumentos do Arthur Duval, que eu acho que são os argumentos bem interessantes, porque para mim tem uma série de coisas que levam o país a afundar tanto, né? Primeiro que tudo o que aconteceu durante o governo dos PT e os escândalos que aconteceram, os escândalos eles tomam proporções dentro da economia no momento em que os escândalos viram escândalos na mídia, né? Viram o foco da mídia. Aí você tem várias coisas, por exemplo, quando teve o Mensalão, quando teve a Lava Jato e os escândalos da Lava Jato, quando a Dilma foi impeachment, todas essas coisas atacam a economia no momento. Agora, o que a gente não vê são as políticas petistas que eles aplicaram durante os governos petistas. Muitas dessas políticas econômicas, elas vão ter efeito sobre nosso Brasil só em muitos anos. Quando você endivida o seu país, quando você dá umas pedaladas fiscais, quando você imprime muito dinheiro e esse tipo de coisas, ou você subsidia juros baixíssimos, esse tipo de coisas só tem efeito na economia anos depois. Que, se a gente for analisar sobre essa mesma ótica, Bolsonaro tem conseguido endividar muito mais o Brasil desde a Dilma. A Dilma não conseguiu endividar o Brasil tanto quanto o Bolsonaro está tentando endividar, quebrando o teto de gastos, subsidiando juros e agora subsidiando o imposto da gasolina, para ele poder bater no seu peito e dizer que ele baixou o imposto da gasolina, quando não é assim. Outros argumentos que o Gorgonoide fala é que, segundo ele, essas indicações que Bolsonaro faz sobre Augusto Aras na PGR ou Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal, Gorgonoide não parece entender na cabeça dele, assim, a gravidade dessas indicações e por que essas indicações são tão importantes. Tudo Val consegue explicar isso muito direito para ele, pelo amor de Deus. Se você tem um PGR que você escolheu ele fora da lista tripartice que tinha que ser, e você bota uma pessoa por uma indicação política na PGR que ele tem sobre o poder dele engavetar as investigações e não fazerem as denúncias, isso é um negócio muito importante. É por isso que Bolsonaro consegue bater no peito e falar: no meu governo não tem corrupção, porque não tem investigação. E as indicações do Supremo Tribunal Federal, para mim, foram as piores coisas que existem. Como é que ele vai botar no Supremo Tribunal Federal, que são vagas literalmente vitalícias, onde a pessoa vai ficar lá até ele se aposentar ou ele morrer, e ele vai botar pessoas por indicações políticas, como Cássio Nunes, que ele está lá, não é 100% ligado ao Bolsonaro, não. Ele está lá ligado com os interesses políticos que ele tem, com o PT e com o Centrão, pelo amor de Deus. E por isso que as decisões dele são uma completa bosta, uma falácia. E Bolsonaro depois quer bater no STF, sendo que o único dedo que ele tem para levantar para fazer alguma coisa contra o STF, ele não faz. Ele faz do jeito errado, pelo amor de Deus. Como é que não entra isso na cabeça, Gorgonoide? Lula, Dilma e todos esses otários fizeram indicações bem de merda. Por isso que a gente tem Alexandre de Moraes aí e um monte de decisões fora de contexto dentro do STF. Depois Gorgonoide fala, não, porque veja bem, os casos de corrupção no governo, bom, se tem não são tantos quanto os do PT, etc, etc. E aqui Arthur Duval falou um argumento muito bom, que é óbvio, não, os casos que a gente conhece, pelo menos ao público, a gente conhece sobre a família Bolsonaro, sobre rachadinha e estas coisas, estas investigações que rolaram, não são tão graves assim quanto, óbvio, os bilhões e bilhões que o PT conseguiu roubar e tirar do nosso governo e da nossa economia, com Mensalão, Petrolão e todos esses escândalos que você já conhece. Mas o problema do Bolsonaro
Bolsonaro é que, por conta das pequenos atos de corrupção que ele fez no passado dele, ele entregou literalmente o governo. Então, hoje em dia, as decisões que dão rumo ao nosso país estão sendo feitas para Bolsonaro se livrar da investigação de uma rachadinha e dele ir preso por conta disso. Uma rachadinha, a pessoa não leva tanto dinheiro assim, não. Eu entendo isso. Roubar o dinheiro da gasolina ou roubar o dinheiro de outras coisinhas do gabinete de dinheiro público que ele pode pegar para embolsar, eu entendo que não é grandes atos de corrupção. Agora, quando você pega o governo, pega a máquina governamental e você tem a caneta na sua mão e você utiliza a sua caneta por interesse político para você se livrar destas investigações, você está entregando muita coisa. Você está entregando muita coisa. Você está entregando o futuro de todo um país. Então, no momento que ele tem que fazer estas indicações com A, B ou C no STF, na PGR, e até conseguir que o Lula seja solto e que as leis que o PT queria que passassem consigam ser passadas por conta disto, isso é um problema muito grave. Chega a ser até mais grave do que alguns casos de corrupção de outros políticos aí, que tem casos de corrupção que são, óbvio, bem maiores, né? Mas que uma vez eles foram investigados, foram pegos, pronto, acabou aí. Agora Bolsonaro, por conta de umas migalhas, está entregando todo o país. Isso é bem complicado, né? Parece que nem esse tipo de negociação que Bolsonaro faz, ele não consegue fazer tão bem quanto a corrupção do Lula na época dele. E outra coisa, já para finalizar, já que tá ficando muito longo esse monólogo, mas Gorgonoide, ele defende que não, perante estas informações que a gente tem, perante estas coisas que estão acontecendo, não tenho como votar no PT, não tenho como anular meu voto, eu tenho que votar no Bolsonaro porque ele é o menos pior. E Arthur Duval fica fazendo uma e outra vez esta analogia. Não, olha, se você bater seu carro na frente, pô, tá foda, né? Mas se você bater atrás, você também tá danificando mais ainda, e etc, etc. Que ele retorna recorrentemente a essa analogia, que é uma analogia relativamente boa, fácil de entender. Eu acho que ele só entendeu direito o Gorgonoide quando o Arthur Duval utilizou a analogia sobre o shape. Não, olha, se você tem um shape melhor do que o meu, mas eu falar pra você, mas pelo menos eu não tô gordo assim quanto aquele gordo de lá, então eu tô bem. Aí Gorgonoide fala pra ele, não, então vamos voltar nessa analogia do shape. Se tu tá aí, você não tá super shapeado, mas você também não é um gordo, tu preferia ser o gordo do que a pessoa que tu é agora. E essa é a ideia que passa na cabeça do Gorgonoide. Olha, eu prefiro estar aqui na merda, mesmo ser o meu shape, do que ser um gordo, no sentido que ser gordo que é pior seria o PT e você está do seu jeito e não shapeado seria o Bolsonaro. E por isso que ele fala. Mas, aqui é onde eu quero chegar no assunto. Por que é importante esse debate que o Arthur Duval fez hoje? Essa conversa, na verdade, que eu acho que foi uma conversa muito bem civilizada. Por que é importante essa conversa que o Arthur Duval fez hoje com o Gorgonoide? Porque a gente tem que trazer para a cabeça, no meu entender, a gente tem que trazer para a cabeça das pessoas que a gente não pode ficar nessa dicotomia. A gente não pode tentar sempre ficar escolhendo entre o mal e o pior. Quando é que vai chegar a escolha de escolher no certo, no bom ou no melhor, no que vai dirigir nosso país para anos futuros de prosperidade? Quando que vai chegar isso? Não vai chegar essa escolha pra gente se a gente não demonstrar que a gente precisa e que a gente quer esta escolha. Por isso que é muito importante o voto nulo. A importância do voto nulo já dizia Enéas Carneiro na época dele. Se eu não confio em A, ou B, ou C, por que eu tenho que votar em algum deles? Eu posso anular o meu voto e demonstrar que eu estou insatisfeito com este sistema e com as opções que esse sistema dá pra mim. South Park, eu gosto muito de um episódio de South Park no qual eles já falavam muitos anos atrás e descreve perfeitamente a situação que a gente vive hoje no Brasil, no qual o Stan, ele tem que escolher numa votação entre um sanduíche de merda e um babaca idiota, e que para ele não conseguia entender qual era a importância de, porque se é para votar, eu gosto de votar, mas se é para votar entre um sanduíche de merda e um babaca idiota, prefiro não votar. E todo mundo fica revoltado ao redor dele, porque não, olha, a gente vive numa democracia, seus pais e seus antepassados lutaram para ter a liberdade que você tem hoje de escolher entre um sanduíche de merda e um babaca imbecil.
E se você falasse que você vai anular seu voto, então você é um filho de uma puta. Essa era a premissa do episódio de South Park. E é o que a gente vive hoje em dia. Se você, como brasileiro, não tá satisfeito com o que tá acontecendo, todo mundo vai chamar você de babaca e idiota. Ah, você não tá entendendo a democracia. E todo mundo vai apontar o dedo pra você e dizer que se você anular seu voto, você tá cometendo um grande erro, não sei o que, etc, etc. Isso é uma completa estupidez. Isso não pode continuar no nosso Brasil. Se a gente tiver uma eleição onde Bolsonaro ou Lula ganhar, mais 40% das pessoas, 50% das pessoas, muitas pessoas têm votado em nulo, isso manda uma mensagem para a população, isso manda uma mensagem para a corja de ratos, a ratoeira que a gente chama hoje de política. Todos esses políticos que estão dentro do nosso governo vão entender, eita, veja bem, o povo está puto, o povo não gostou dessas eleições, alguma coisa está errada. É melhor tomar cuidado com o que eu vou fazer agora no meu mandato de merda, que eu ganhei suas migalhas aqui, porque todo mundo queria votar nulo, ninguém queria essas merdas aqui. Vou tomar um pouquinho de cuidado, porque minha bunda, ou pode correr em qualquer momento, minha bunda pode ser chutada desse governo em qualquer momento. Isso é muito importante. Isso mostra uma mudança na cabeça da população. Isso mostra... Eu tenho uma teoria na minha cabeça de que o Brasil tem muitíssimas pessoas inteligentes. A gente tem pessoas trabalhando na NASA, a gente tem grandes científicos, tem pessoas que inventam coisas muito inovadoras e muito bons estudiosos e filósofos, pessoas bem estruturadas. Mas nenhum deles, nenhuma pessoa que seja inteligente e honesta, que entra dentro da política, para não sujar a carreira dele, não sujar as mãos deles de sangue e de excremento, de fezes, né? Porque a política está cheia disso. Eu acho, pessoalmente, que no momento em que a gente começar a mandar essa mensagem de que o povo brasileiro está cansado de escolher entre um sanduíche de merda e um babaca idiota, este tipo de pessoas que realmente podem fazer uma mudança na nossa sociedade vão começar a perder esse medo de entrar na política e dizer, quem sabe, vamos tentar? Vamos dar essa opção para essas pessoas? Se eu botar meu nome aqui para dizer que eu vou fazer isto e aquilo outro, será que realmente as pessoas vão me dar essa oportunidade e ver que não precisam votar entre um babaca idiota e um sanduíche de merda? Eu acho que pelo menos é por aí onde se começa. Por aí é onde se começa a mudança nesse país. Então eu quero dar os meus parabéns para Arthur Duval, para o Gorgonoide também, que não concordo com ele, mas tenho que dar meus parabéns ao Gorgonoide para eles manterem essa conversa em um nível de respeito muito legal, no qual não foi um debate, porque no debate você só quer destruir outra pessoa. Aqui a gente está começando a questionar as coisas. Arthur Duval está começando a questionar realmente e trazer a conversa para sobre a mesa, que é a conversa que eles não querem que a gente tenha. O sistema brasileiro não quer que a gente tenha essa conversa para a gente não poder encontrar estas saídas. Mas só conversando, só trocando uma ideia e mostrando isso para o público, que a cabeça das pessoas vai começar a abrir. Quero deixar meus parabéns também ao Nando Moura e o Gustavo Lázaro, que também estão tendo essa discussão e estão abrindo essa oportunidade para agora a gente falar sobre isso. Eu quero deixar também aqui que o Arthur Duval devia ter deixado bem plantado esta ideia que eu estou passando para você. A importância do voto nulo. Você pode sim votar nulo e você não tem que se deixar levar por pressão social de outras pessoas. A gente aprendeu isso no ProErd, que a pressão social não é para você se deixar levar por isso. Comece a pensar por si mesmo, ok? Quem falou com vocês foi Ben Emeth. Um grande abraço.